Olá, estudante da EBD, bem-vindo ao EBD News, aqui o nosso canal. Meu nome é Adonias Merinan, eu sou evangelista da Assembleia de Deus, tá bom? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, lição de número 4, onde o título diz Como se conduzir na caminhada. Hoje nós vamos falar aí então do trajeto, vamos falar da conduta, tudo isso nesta lição, neste resumo, na verdade, que eu faço um pequeno resumo para você que chegou aqui hoje, tá bom? Eu faço um pequeno resumo para você ser auxiliado lá na sua escola dominical, tanto como aluno quanto como professor, tá bom? Então vamos para a aula que essa tá super especial. Bom, pessoal, o textuário diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4:5. A verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Sabedoria e inteligência, e não com a nossa maneira de viver. Então, é com a sabedoria de Deus, com a prudência que vem de Deus, para unir as mãos dessas duas personalidades aí, que é a sabedoria e a prudência, para a gente fazer a nossa caminhada. Vamos para a nossa introdução aí. A nossa introdução aí, gente, ela vai falar aqui aonde nós devemos conhecer um padrão de conduta divino, claro, né? Porque aqui vai falar do padrão de conduta divino, aonde vai nos dar força, vai nos dar inteligência, vai nos dar sabedoria para trilhar então nessa caminhada que vai chegar até o céu. Então nós devemos seguir essa conduta cristã, esse padrão de conduta cristã nessa caminhada para o céu. Então aqui nessa introdução também nós vamos ver o amor do Pai, nós vamos ver a repreensão do Pai e nós vamos ver também o cuidado do Pai, né? Porque no percurso deste caminho para o céu nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Então nesse percurso vai chegar um momento que nós vamos precisar ser repreendido pelo Pai, talvez por alguns erros. Então nós vamos também ver o cuidado do Pai nesse trajeto. Nós vamos ver o cuidado dele, porque ele vai nos ensinando nesse trajeto. Então, nesse trajeto, às vezes a gente acaba começando talvez a querer sair desse trajeto. Então, ele vai nos repreende, fala assim, ó, volta para o trajeto, você está saindo da minha presença, volta para esse caminho. Então, vai chegar um momento também que você vai passar por dificuldades e problemas, mas aí você vai ver o cuidado de Deus com você, com a sua vida, nesse trajeto. Então, nesse trajeto, vai ter várias barreiras, vai ter várias dificuldades, vamos sofrer ataque do inimigo, mas nós vamos ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus é aquele que zela, é aquele que cuida, é aquele que chama atenção quando precisa. Então, aqui na introdução, nós vamos ver então sobre esse padrão de conduta cristã para a gente conseguir trilhar nesse caminho corretamente, sem desviar para a direita ou para a esquerda, mas olhar somente para frente, para o alvo que é o céu, conforme aquela lição passada da lição de número 3. Hoje é a de número 4, né? Com o título aí Como se conduzir na caminhada, para o dia 28 de abril de 2024. Então a introdução fala do cuidado, fala da repreensão, fala do zelo e fala da conduta. Então vamos lá para o nosso ponto 1 do nosso resumo. É um resumo rápido para não te enfadar, mas ao mesmo tempo para você pegar aí os pontos principais, né? Eu não vou passar a lição toda, eu não vou ficar lendo a lição toda. Não, cada um tem que ler a sua lição e eu vou passar os pontos que eu vejo importante para você pegar e juntar com aqueles que você já pesquisou, para você formar então uma lição completa para você dar aula ou para você estudar mesmo para sua meditação e para sua reflexão, tá certo? Antes de passar aqui para o primeiro ponto, aonde nós vamos falar aqui do padrão de conduta na caminhada cristã, antes de passar aqui então no primeiro ponto, eu só quero alertar você que aí embaixo na descrição, você vai ver embaixo aí escrito assim, ó, mais, clica aí na descrição, eu deixo o link do meu treinamento lá, que é o Manual do Cooperador, agora em nova versão 2.0. Manual do Cooperador, versão 2.0. Por que 2.0? Porque agora tem sobre escola dominical embutido nesse manual. Então vai falar de todas as funções dos obreiros,
Eu ensino sobre cooperador, diácono, presbítero, como celebrar uma Santa Ceia. Eu ensino sobre como você ir ter oportunidade, sobre saudação. Eu ensino um pouco sobre ética nos cultos e agora eu embuti também sobre como atrair alunos para a escola dominical, como você ter uma escola dominical dinâmica. Então eu embuti agora. Então eu falo sobre os ensinamentos dos obreiros, cooperadores, diáconos, dá para tanto para homem quanto para mulher. E tá junto agora sobre EBD. Aí embaixo na descrição tem o link. Tá certo? Então vamos lá. O padrão de conduta na comunidade cristã. Bom, aqui nesse ponto nós vamos aprender sobre conduta do cristão, né? Onde nós devemos refletir sobre o padrão de conduta nesta caminhada. Nós devemos agir conforme o nosso mestre agiu, que ele foi humilde, ele foi manso, ele foi obediente ao Pai, tudo isso a conduta do nosso mestre. Assim como ele obedeceu às ordenanças do Pai, nós também devemos obedecer essas ordenanças, esse padrão cristão de Deus. Então nós devemos seguir o nosso mestre, certo? E Jesus aí ele procurou fazer a vontade do Pai. E nós também temos que procurar fazer essa vontade de Deus, deixando para trás o orgulho, deixando para trás a vaidade, né? E mudar todo o nosso estilo de vida. Então aqui o padrão de conduta nessa caminhada cristã é o estilo de vida. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida quando passamos a servir a Deus. Antes eu falava gíria, então não posso falar mais. Se antes eu bebia, não posso beber mais. Se antes eu roubava, não posso roubar mais, porque é uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo nascimento. Então a conduta tem que ser diferente. A conduta muda, não pode continuar a mesma. Então nós temos que mudar gradativamente, né? O nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. Temos que seguir o exemplo de Jesus, que foi como foi falado aqui, né? Que Jesus era humilde. Vamos procurar ter humildade, né? Abandonar esse orgulho que às vezes quer tomar conta da nossa vida, ser humilde, ser manso, retirar esse orgulho, tirar essa vaidade de nossas vidas, porque às vezes o ser humano é tão vaidoso que ele acaba se esquecendo até de Deus. Às vezes o ser humano é tão vaidoso que ele quer tanto ficar bonito que acaba ficando feio. É tanta incrementação que acaba ficando até feio, né? Tanto mulher quanto homem, porque agora tem muito homem vaidoso também, tá? Não é só mulheres não, agora os homens aí, tem muitos homens aí que quer fazer um monte de coisinha aí que já tá, meu Deus do céu, falta pouco perder a masculinidade por tanta vaidade, né? Fica até feio, nem fica parecendo né, um homem de verdade, fica parecendo uma mistura que a gente nem entende às vezes. Então assim, é deixar o orgulho de lado, é deixar a vaidade de lado, é ser humilde, é ser manso, é mudar o estilo de vida, para quando os de fora olhar para você ou olhar para mim, eles conseguirem enxergar Deus em nossas vidas. Mas tudo isso nós temos que seguir então um padrão divino, porque nessa caminhada cristã é muito difícil, não é fácil ser um cristão de verdade. Eu estou falando de ser um cristão de verdade, não é fácil. Porque cada dia que amanhece, nós temos que renunciar uma coisa do nosso eu. Então não é fácil ser um cristão de verdade. Ser um cristão de qualquer jeito é moleza, né? Mas aqui, nesse ponto 1, nesse pequeno resumo, nós aprendemos sobre a conduta na comunidade cristã. Então nós temos que refletir sobre essa conduta cristã. Temos que refletir a cada dia. Temos que mudar a nossa dia. Conforme foi falado aqui na introdução, nós temos que procurar a sabedoria, nós temos que procurar o entendimento, nós temos que procurar a prudência, juntar com esses 3 itens para a gente colocar então na nossa conduta cristã. Temos que ser sábio, tem que pedir a Deus, peça lá no livro de Tiago. Quem quer sabedoria, peça para Deus que venha do alto. A sabedoria de Deus é a melhor, porque a sabedoria humana só leva para o buraco, né? Um pequeno exemplo que eu já ouvi até, se eu não me engano, o pastor Tiago Brunet, créditos vão para ele. Ele dizia um exemplo num vídeo que eu assisti e eu achei até interessante e eu gravei isso para mim. Por quê? Ele dizia, o inteligente, ele tem inteligência,
Mas às vezes ele vai caminhando e ele cai no buraco. Mas pela inteligência dele, como ele é inteligente, ele consegue se levantar. Bom, isso é bom, isso é um crédito bom, porque ele caiu no buraco, mas ele é inteligente e ele consegue sair do buraco. Mas a sabedoria é diferente. O sábio viu que o inteligente caiu no buraco, mas pela inteligência ele conseguiu sair. Mas o sábio, ele vai olhar e vai aprender com os erros dos outros. Fala assim, não, o inteligente caiu no buraco, ele até levantou, mas caiu. Então eu não vou nem cair, eu vou passar longe, de largo do pecado, que a Bíblia fala, né? Então eu vou passar longe desse buraco para eu nem ter o trabalho de ter que me levantar. Então eu nem vou passar lá perto, eu vou passar longe. Então o inteligente até consegue sair de situações, mas o sábio, ele nem vai cair em certas situações porque ele consegue enxergar longe. Ele consegue olhar de longe e falar assim, não vou por esse caminho porque lá na frente eu posso me meter em confusão, posso cair num buraco, ainda que eu consiga cair, mas eu não quero nem cair. Então, o sábio, ele evita. O inteligente, às vezes ele vai, talvez ele não tenha aquela prudência e ele acaba caindo. Mas o sábio, ele fala assim, não vou passar por aí não, que fulano fez isso e caiu. Eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou cometer o mesmo erro. Então, o sábio, ele acaba aprendendo com os erros dos outros, para ele não cair na mesma situação. Então, é melhor. Então, é melhor ser inteligente, prudente e sábio. Porque a sabedoria andando com a prudência, a sabedoria tem que andar de mãos dadas com a prudência. Então, nós temos que ter entendimento, conhecimento e principalmente aqui a sabedoria e a prudência. Porque se não tiver prudência, vai cair. Se não tiver prudência, vai pronunciar coisas que vai te ofender a você mesmo, ofender ao outro e vai te colocar em situações difíceis. E depois que a palavra é pronunciada, meu amigo, difícil, ela não volta para trás. Depois que a palavra é lançada para o vento, ela se espalha. Então é aí que entra a prudência, no falar, no olhar e no agir. Aí anda de mãos dadas com a sabedoria. O livro de Provérbios ensina tudo isso, né? Pega o entendimento, pega a sabedoria, pega a prudência e guarda isso dentro de você e aplica no seu dia a dia. O que vai valer é na prática, certo? E aqui no ponto 3, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. É o que eu já venho falando aqui no ponto 2, né? Então aqui a definição de prudência, né? Compreensão, discernimento, instrução, virtude que nos faz agir com cuidado nas escolhas. Tudo isso é a prudência. Você vai ficar mais atento, você vai ter mais discernimento, tudo isso aí entra na parte de prudência. Você vai ter mais